Eu creio, assim, com toda convicção, na minha vida, tanto no meu entendimento intelectual da palavra, como no meu entendimento espiritual do tempo que nós vivemos, é que a volta de Jesus é muito breve. Nós estamos já assim nos últimos dias, já entramos nos últimos dias. E os últimos dias eles são marcados por muitas coisas, e eu consigo discernir, né, os dias que nós vivemos, de acordo com a palavra, com as profecias bíblicas, que nós já estamos vivendo os últimos tempos. Nós somos a última geração e estamos vivendo a 1/10 hora. Tem convicção completa a respeito disso, total, absoluta, e muito fundamentado na palavra e nas profecias bíblicas e nos cenários que nós vemos, sinais que se cumpriram e cenários que estão sendo montados no mundo, ainda que muita gente não perceba. Eu tenho muita certeza a respeito desse tempo. E o que Deus mais me ministrou nesse tempo foi dar foco. Porque eu consigo entender um tempo, um panorama profético para o mundo. E Deus começou a me falar muito a respeito de, existem destinos proféticos distintos. Existe um destino profético para o mundo, para o planeta, para a humanidade. E o destino profético da humanidade não é bom, não é bom. Os piores dias sobre a humanidade estão por vir. Jesus disse que nunca existiram dias tão maus e jamais existirão. É o tempo de grande tribulação, aquilo que a Bíblia fala de dia do Senhor. Não tem como se falar em escatologia sem falar no dia do Senhor. Não dá. Nós sempre estamos muito interessados no arrebatamento, na volta de Jesus, mas mais até do que arrebatamento, volta de Jesus e todas as coisas escatológicas, a Bíblia toda fala a respeito do dia do Senhor. Quase todos os autores do Antigo Testamento falam do dia do Senhor. Desde Moisés começou falando a respeito do dia do Senhor. Pouquíssimos autores do Antigo Testamento não falaram do dia do Senhor. E no Novo Testamento, absolutamente todos os autores falaram do dia do Senhor. Todos. Os evangelistas, Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, o autor de Hebreu, todos os autores falaram do dia do Senhor. E Deus começou a me falar a respeito desse tempo, tempos como nos dias de Noé. Então são focos que Deus está me dando. Mas eu queria introduzir um pouco esse tema que a gente vai estar trabalhando, né, por várias óticas, por muitos vieses. Esse momento que nós estamos vivendo, para saber como é que nós vivemos esse tempo, como é que nós nos preparamos para aquilo que está por vir. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria falar a respeito de íntegros e irrepreensíveis. Você pode repetir comigo? Íntegros e irrepreensíveis. Sabe que Paulo, quando ele está falando aos Tessalônicos, era uma igreja que estava bastante interessada nas questões escatológicas. Escatologia fala dos últimos dias, as últimas coisas, os últimos eventos para o tempo de existência do homem na forma que nós conhecemos. E os tessalônicos, eles queriam entender essas coisas a respeito de arrebatamento, ressurreição dos mortos, governo do anticristo, a volta de Jesus. E Paulo, a essa igreja de Tessalônica, é a igreja que ele mais fala a respeito desse assunto e mais revelação e informação ele traz. E Paulo, quando ele está falando, ele vai dizer muitas coisas que haveriam de acontecer, mas Paulo ele está trazendo também instrução de como proceder, de como ser, de como agir nesse tempo. E Paulo ele termina 1 Tessalonicenses orando pela igreja. Só que não é uma oração, ele fala a respeito, falou como é que eu tenho orado por vocês, o que é que eu tenho intercedido a respeito da vida de vocês. E a oração de Paulo pela igreja é também uma recomendação, é um desejo do que ele espera ver na igreja que se prepara para um tempo da volta de Jesus. Então é uma recomendação dentro de uma oração para um tempo muito específico, para um tempo muito importante. Que a Bíblia fala aqui, qual é o tempo que ele está falando? Fala, olha,
O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Quando? Na vinda do nosso Senhor Jesus. Essa palavra vinda é parousia. Fala exatamente, é vir. E a parousia, ela fala a respeito da manifestação da volta de Jesus e de eventos relacionados ao tempo profético da volta de Jesus. Não só aquele momento, mas tudo aquilo que está relacionado ao tempo da volta. Como Jesus veio e muitas coisas estavam relacionadas ao tempo da primeira vinda. E a segunda vinda, existem muitos eventos, acontecimentos proféticos relacionados a esse tempo da parousia, da vinda de Jesus Cristo. E é um tempo amplamente anunciado na Bíblia, muito falado, muito falado. E ele é falado tanto a respeito de algo que vai acontecer, mas a Bíblia não apenas menciona, mas ela fala a respeito de sinais. Os discípulos, na última ocasião em que Jesus pregou aos discípulos, no último dia do seu ministério, antes da ceia, antes das últimas instruções, mas o sermão escatológico, profético de Jesus, que nós temos lá em Mateus 24, 25, está em Marcos, está em Lucas também, ele vai falar a respeito de coisas que haveriam de acontecer, e ele fala a respeito de sinais, e fala a respeito de cenários. E algum tempo atrás, alguns anos atrás, Deus começou a me mostrar, para que eu entendesse sinais que apontassem para esse tempo. Depois de ter entendido sinais proféticos que anunciavam um tempo, o sinal em si ele é importante, mas mais importante do que um sinal é aquilo que ele anuncia, aquilo que ele aponta. Uma placa é importante, um sinal é importante, mas mais importante é o evento anunciado. Então Deus começou a me mostrar a respeito de sinais e a realização desses sinais. Depois dos sinais, Deus começou a me mostrar a respeito do cenário sendo montado, porque existe uma placa, existe um anúncio, existe um aviso, olha, existe ali uma parede. Daqui 5 metros tem uma parede, Dinho. Agora, quando eu vou chegando, então, tem que ter um lugar para que essa parede tenha sido montada. Então, existe um palco, um cenário, um ambiente propício para a existência da parede. Então, Deus me mostrou tanto a respeito das placas sinalizando. Ministramos a respeito disso várias vezes aqui. Há 4 anos atrás, a gente estava falando bastante a respeito disso. Há 3 anos atrás, falando bastante. E já 2 anos atrás, Deus começou a mostrar assim os cenários sendo montados. No mundo todo, em vários sentidos. Então, Deus está falando assim, olha, existem destinos proféticos para o mundo, não tem solução. Quem acha que o mundo vai mudar, transformar, converter, que o mundo vai ficar um paraíso, está enganado, porque a Bíblia não diz isso. Gostaríamos que fosse assim, mas não é isso que a Bíblia diz. Agora, existe um destino profético para Israel. Quando nós lemos às vezes a Bíblia, nós fazemos confusão, porque a Bíblia tanto ela está falando do mundo, como ela fala de Israel, e ela fala da igreja. E o destino profético para o mundo é um, o destino profético para Israel é outro, e o destino profético para a igreja é outro. E nós precisamos saber discernir isso. O que é igreja? O que é Israel? Porque às vezes as pessoas pegam assim, muitas promessas do Antigo Testamento, e entendem isso aqui é uma promessa para a igreja, e a promessa não é para a igreja, a promessa é para Israel como povo, como nação. E às vezes a gente fica meio confuso. Isso é para a gente. Não, isso às vezes não é para a gente, é para eles. Existem coisas que estão lá e é para o mundo, não é para a igreja. Existem destinos proféticos que são para a igreja. E a igreja tem 2 destinos proféticos. O que a Bíblia fala a respeito dos últimos dias para a igreja? O mundo vai de mal a pior. Israel será restaurado, resumidamente. E a igreja tem 2 caminhos. Existe uma igreja que vai apostatar, que já está apostatando e até que já apostatou. Porque os últimos dias são dias de apostasia. Apostasia não é no mundo, apostasia não é Israel, apostasia é na igreja. É na igreja. E existe uma igreja que não vai apostatar. E essa é uma igreja que vai ser perseguida. Então são 2 destinos proféticos para a igreja. O futuro da igreja cristã, presente e futuro. Aqui para a gente ainda é futuro em algumas coisas, mas em muitos lugares já é absolutamente presente. Então, a igreja, profeticamente, tem 2 destinos: apostasia ou perseguição. E você escolhe em qual grupo você vai ficar. Já escolheu, Japa? Já escolheu? Qual é o destino profético que você quer?
Apostasia ou perseguição? Ele está decidindo ainda. Até o final do culto nós vamos dar a oportunidade para ele decidir. Porque ser perseguido não é fácil, gente. Não é bom, né? Agora apostatar é pior. Bom, o que vai acontecer? Vai acontecer a volta de Jesus e os eventos dos últimos dias. Eles já foram sinalizados, o palco, o cenário está todo praticamente montado, e vai vir como um ladrão, ninguém espera. Paulo fala a respeito disso lá para Tessalonicenses, fala uma hora que ninguém espera, vem como ladrão, fala assim que é como um parto, como uma mulher grávida que de repente dá à luz. Pensa, 2000 anos atrás não tinha cesariana, então você não podia marcar o dia do parto. Quando é que acontecia o parto? Sei lá, é a hora que vier. Mas para a mulher ter um bebê, no mínimo ela tinha que estar grávida, gente. Agora o parto não vinha ao terceiro, ou quarto, quinto mês. O parto vinha no final da gestação, ou seja, sabe que está grávida e sabe que está chegando o tempo, mas o dia e a hora não se sabe. Às vezes até quando ela entra em dores de parto, ela ainda não sabe o dia e a hora, porque entrou em trabalho de parto, mas pode ser que nem naquele dia, já sabe a hora que vai nascer? Não, entrou em trabalho de parto. Quanto tempo vai levar o trabalho de parto? Não sei. Pode nascer hoje, no dia que entrou, pode, mas pode virar o dia, nascer só no outro, ficar lá um dia inteiro em trabalho de parto e não nascer a criança. Então, esse é o processo natural. O dia e a hora ninguém sabe, mas o tempo tem que se discernir, tem que entender. E a igreja precisa conhecer, precisa entender isso, e vai ser num piscar de olhos, ou seja, não dá tempo de preparar. A mulher que está pronta para ir para a maternidade, para ganhar o neném, ela não espera a bolsa romper, entrar em trabalho de parto para ir começar a preparar as coisas, a sacolinha, né? E as coisas que ela tem que levar para o hospital, isso já está pronto antes. Mas ela não preparou, não deixou a sacolinha pronta, ela com fralda, roupinha da criança, no segundo, terceiro mês de gravidez. É lá no último. Ela sabe assim, a qualquer momento pode ser. E a qualquer momento pode acontecer. Nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que está muito perto. Agora, sabendo que vai chegar e que está perto, como é que eu me preparo para esse tempo? Como é que eu me preparo para o tempo da volta de Jesus? É isso que Paulo está dizendo, e tanto Paulo está dizendo aqui, como ele diz para outras igrejas da época, e como os outros autores bíblicos também falam a respeito desse assunto. Ele fala assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então, como é que nós precisamos estar no tempo da volta de Jesus? Como? Como que nós temos que estar? Nem todo mundo ouviu. Aqueles que já entenderam, fala mais alto. Como é que nós temos que estar? Santificados. Aonde? Absolutamente em todas as coisas nós precisamos ser santificados. O que é santificado? Santificado, vamos simplificar esse negócio? Para ser santo precisa remover o mal. Tem como eu ser santificado com o mal residindo dentro de mim? Práticas equivocadas, erradas, contrárias à palavra de Deus, pecaminosas, coisas impuras, indignas. Não, então a santificação implica na remoção de todo mal. Tem que haver limpeza, tem que haver purificação de toda contaminação. A noiva de Jesus não pode ter mácula, não pode estar manchada. Pecado, sujeira, mancham. Basta eu remover o mal? Não. Porque santificação não é só remoção do mal. A santificação implica também em implantar, encher do bem. Você retira o mal e implanta o bem. É uma transformação, uma mudança. Quando Paulo fala a respeito desse tempo da volta de Jesus, lá em Filipenses, no capítulo 1, ele fala assim, olha, Filipenses 1, versículo 10. Fala, para aprovardes as vossas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Versículo 11. Cheios do fruto de justiça. Então olha só, no dia de Cristo, como é que tem que estar? Inculpável, cheios do fruto da justiça. Então, santificado não é só que arrancou o mal,
mas é que também encheu do bem. É uma mudança, é uma transformação que Jesus quer ver em nossas vidas. Então, não se engane. Ah, Jesus vai voltar, e tem muita gente assim, esperando pela volta de Jesus, assim, olha, Jesus está voltando. Mas não entendeu o seu papel, o que a pessoa tem que fazer. E às vezes está se enganando, achando, estou preparado para a volta de Jesus. E às vezes pode ser que não esteja, porque não se santificou, não removeu todo o mal, e não se encheu da justiça e do bem. Então não se engane, porque a Bíblia fala assim, que ninguém verá a Deus sem a santificação. Hebreus 12, 14. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E a santificação tem que ser completa. Eu falo assim, santificados em tudo, em todas as coisas. O em tudo, a palavra grega aqui, holoteles, quer dizer completo em todos os aspectos. Perfeito. Então a santificação tem que ser plena. Santificação não é parcial. Santificação é total. Santificação para o homem todo, para o homem inteiro, por completo. E Paulo ele deixa isso claro, que a santificação ela deve ser integral, para o ser inteiro, para o ser completo, quando ele diz no vosso espírito, alma e corpo. Sem entrar na questão de dicotomia, tricotomia, mas ele fala assim, olha, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, você precisa ser santo, conservado em santidade e integridade. Quando ele fala assim, conservado, seu espírito, sua alma, seu corpo precisam estar santificados e conservados. O que ele está querendo assim? Conservados. A palavra aqui não é só no sentido de preservar, mas é de guardar, de tomar conta, de proteger. É não deixar estragar, não deixar contaminar, não perder aquilo que você já tem, aquilo que você já recebeu. Ter zelo, ter cuidado pelo seu corpo, pela sua alma, pelo seu espírito. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E Deus está interessado em como é que você cuida do seu corpo. Sabe que Deus só te deu um corpo? Quantos corpos você tem? Tem alguns que parece que tem 2, né? Mas Deus só nos deu um corpo, então nós precisamos ter zelo, precisamos ter apreço pelo corpo que Deus nos deu, porque é único. Não tem 2, então você tem que cuidar desse, porque na hora que esse acabar, acabou, não tem outro. Não tem reposição. Então cuida daquilo que Deus te deu, porque ele é templo do Espírito Santo. E ele tem que ser cuidado e conservado de maneira pura. Sabe como é que você estraga o seu corpo? De muitas maneiras, né? Mas especialmente pela boca. Vai jogando um monte de porcariada para dentro e vai acabando, vai destruindo o corpo pela boca. Então, é desprezo, é não santificar, é não purificar. Se tem que santificar o corpo, eu não posso contaminar o corpo com coisas que vão fazer mal. Então, tem coisas que você tem que abrir mão na sua vida. Tem coisas que vão te danificar, tem coisas que vão te matando aos poucos, e você precisa cuidar do seu corpo, assim também precisa cuidar da sua alma, que é o seu psique, que é a palavra grega para alma, que fala das suas emoções, fala dos seus sentimentos, fala do seu intelecto, fala de uma essência importantíssima da sua vida, e a sua alma também tem que ser saudável. O corpo tem que ser saudável, porque um corpo santo é um corpo saudável. E uma alma santificada também é uma alma saudável. Que tipo de coisa a sua alma abriga? Que sentimentos residem na sua alma? Uma alma saudável, santificada, ela vai gerar frutos, como paz e alegria, por exemplo. A nossa alma tem que se regozijar, a nossa alma tem que ser alegre, tem que ser feliz. Uma alma saudável é feliz. Dá um sorriso. Mas não um sorriso amarelo. De verdade, você tem felicidade dentro de você? Você tem motivo de alegria dentro de você? Você tem paz dentro de você? Você se regozija? Porque assim, você vê assim, muita gente, especialmente nos dias de hoje, assim, pessoas abatidas, tristes, frustradas, deprimidas, tomando um monte de remédio,
Para quê? Para regular a alma. Para regular o que? As emoções, os sentimentos. Não consegue dormir, coloca a cabeça no travesseiro e a alma está assim, a cabeça está assim, daí manda um monte de remédio para dentro, daí está destruindo o corpo também, junto com a alma. Ou seja, a alma não está sendo cuidada como teria que ser. E ele fala expressamente, tem que santificar a alma. E santificar a alma é você guardar o que reside dentro dela. Quais são os sentimentos que você tem? Ira, revolta, mágoas, indignações, falta de perdão, tristeza. Porque nós não devemos ser felizes pelas circunstâncias que nós temos. A Bíblia fala que Jesus é a nossa alegria, é regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no quê? Na conta bancária? Alegrai-vos na circunstância, na situação que nos cerca? Não, a nossa alegria tem que ser Cristo. Ora, Jesus é a maior dádiva que nós podemos ter. Deus, Ele podia ter te dado, te fazer milionário. Deus podia te fazer a pessoa mais linda do mundo. Deus pode fazer isso ou não pode? Deus tem abundância de todas as coisas. Mas sabe o que Deus fez por você? Ele te deu aquilo que só Ele tinha e era um só. O próprio Filho. E fala, esse é o motivo da nossa alegria. A nossa alegria, a nossa satisfação tem que estar em Cristo Jesus, tem que ser suficiente. Fala assim, Jesus é suficiente. Esse é um dos títulos das outras 6 mensagens. Mas não vai ser agora. Jesus é suficiente, gente, amém? Mas e aí, você está no vermelho lá. Jesus deixou de ser suficiente. Coisas da alma. A nossa paz e a nossa alegria tem que ser interior e não exterior. E interior é aquilo que Deus colocou dentro da gente. Então, como é que você está cuidando da sua alma? Isso é muito importante. Você precisa produzir paz, você precisa produzir alegria, você precisa se regozijar em Cristo. Se não tiver assim, ainda está precisando dar uma arrumadinha, porque Jesus está voltando e a Bíblia manda você cuidar dessa área. Ele não quer chegar e te achar deprimido. Amém? Tem que cuidar do seu espírito. Eu não quero atrapalhar o trabalho dos psicólogos, tá, gente? Às vezes até eu envio para psicólogo. Tem vezes assim, falando, não dou conta, vai no psicólogo. Porque o psicólogo entende as coisas do psique humano, né? Eu entendo mais as coisas do espírito, mas as coisas da alma, às vezes eu fico meio confuso. Falo, não, vai no psicólogo, eu muito recomendo para a Márcia, vai lá na Márcia entende esse negócio. Quando não dou conta não, Márcia, resolve aí. Mas o ideal é que nós não precisássemos de nenhuma terapia, a não ser a do Espírito Santo, porque Ele é consolador, amém? Eu faço terapia, gente. Nunca fui num psicólogo, mas faço terapia com o Espírito Santo. E tem muitos outros psicólogos, citei a Márcia aqui, mas tem muitos aqui que excelentes psicólogos, quero que vocês trabalhem e ajudem as pessoas a se curarem, tá? Que sejam alegres, felizes, saiam da depressão, saiam do sofrimento. Ajuda o povo a se curar aí. Agora nós temos que cuidar também do nosso espírito. Como é que está o espírito que habita dentro de você? Está vivão aí, não? 1, 2, 3 espíritos vivos. Começou a acordar, estavam dormindo. Eu não sabia que o espírito dormia, gente. Eu achava que o espírito ficava acordado o tempo todo, mas descobri que ele também dá uma cochilada. Ainda mais quando a mensagem não está boa, né? Quando a pregação está meio chata assim, o espírito dá uma cochilada. O espírito tem que estar ativo, tem que estar vivo, porque quando nós nascemos de novo, o que é que nasce em nós? O que é o novo nascimento? É o nascimento espiritual, alguma coisa que estava inoperante, alguma coisa que estava morta, que veio a viver no novo nascimento. Jesus fala, o novo nascimento não é o novo nascimento de um corpo, e não é o novo nascimento de uma alma, é o novo nascimento de um espírito, que vai transformar a alma e vai abençoar o corpo. Então o espírito tem que estar vivo. Tem que estar agindo, atuando. Você tem que ativar o seu espírito. Sabe uma das coisas que você tem que fazer para ativar o seu espírito? Ora em línguas. Está cozinhando, ora em línguas. Está varrendo a casa, ora em línguas. Está dirigindo, ora em línguas. Está fazendo amor com a esposa, ora em línguas. Às vezes assim, o espírito está assim, apagadinho, fraquinho, parece que uma lâmpada assim, que é uma velhinha que está indo embora. O espírito tem que estar ativo, gente. Então ativa seu espírito.
Ativa o seu espírito, porque o seu espírito tem que governar a sua alma e o seu corpo. Quando o espírito está forte, a alma não se abate. Amém? Então Deus está interessado na santificação integral do ser. E o ser completo, ele tem que estar livre do pecado em todos esses níveis. Existem pecados que são praticados no nível do corpo? Sim ou não? Pecado sexual é um pecado que envolve todas as áreas, mas é um pecado no corpo. Paulo fala claramente, quando o cara vai lá e se deita com uma prostituta, se faz uma só carne com ela, ele está pecando no corpo. Também na alma, sim. A alma começou a sedução pelos olhos, pelo desejo, pela cobiça, que são coisas que residem na alma. Mas o pecado se consuma no corpo. A gula é um pecado do corpo. Não aguenta ver que assim vai mandando para dentro, não para. Quando vê que não vai encher, para. Não adianta. Não espera sair pelo nariz, pela garganta, pelo ouvido. Para. Coloca um limite nesse negócio. Eu estou tentando, gente. Falei, eu não repito mais. Só bacalhau. Bacalhau não tem jeito. Esse aí tem que. É demais também não repetir um prato de bacalhau, né, gente? Mas assim, as outras coisas, eu falei assim, não vou mais repetir, dá vontade. Dá vontade, você está bom, gosta, come um negócio assim bom demais, dá vontade de repetir, ou não é? Falei, não, mas se você não repetir, depois de 20 minutos passou a vontade. Já era, já está satisfeito, seu corpo fica feliz da vida, não precisa. Existem outros pecados que são no nível do corpo, por exemplo, os vícios, todos os vícios. A droga, o alcoolismo, são pecados que envolvem a alma, mas são pecados praticados no corpo. Você sabe que a Bíblia fala, lá em Gálatas capítulo 5, fala a respeito dos pecados que são as obras da carne. E um dos pecados ali mencionados como obra da carne é farmakeia. No grego é farmakeia. E farmakeia fala dos vícios. Porque desde tempos antigos as pessoas se drogam. De muitas maneiras. E sabe que hoje as pessoas ainda, muitas estão se drogando com drogas que são proibidas, né? Mas existe muita gente que está se drogando com drogas que são permitidas. Às vezes só substitui, deixou a cocaína, mas entrou no psicotrópico. E está lá tomando só tarja negra e dá-lhe. Substituiu o vício, mas continua sendo farmaqueia. Então tem que cuidar, nós precisamos ser livres disso. Nós não fomos chamados para sermos dependentes de coisa alguma. Não precisamos de dependência de coisa alguma. Precisa santificar, purificar, arrancar isso. Eu sei que às vezes é um processo, você não tira isso às vezes de uma vez só. Mas tem que tirar, não pode se conformar. Vou ficar nesse negócio aqui o resto da vida. Não. Santifica, purifica, abençoa o seu corpo. Também existem pecados que são no nível da alma. Muitos, aí há uma diversidade de pecado no nível da alma que, se a gente fosse falar, a gente passar aqui muito tempo, mas os maus desejos todos são pecados no nível da alma. A cobiça, a avareza, o amor ao dinheiro e tantas outras coisas são pecados no nível da alma. Se deleitar, ter prazeres com as coisas do mundo são pecados no nível da alma. E a Bíblia fala assim, não pode ter pecado no nível do corpo, não pode ter pecado no nível da alma, tem que santificar, tem que purificar, porque Jesus está voltando, e Ele quer chegar e nos encontrar perfeitos. Esse é o desejo, essa é a vontade dEle. Existem pecados que são do nível do Espírito. É possível ter pecado no nível do Espírito? Sim. Toda forma de idolatria é um pecado no Espírito. Porque o nosso Espírito ele foi gerado em Deus, e ele tem que adorar a Deus, porque Deus espera que nós o adoremos em espírito e em verdade. Toda adoração é devida a Deus, e quando nós não adoramos a Deus, quando nós idolatramos, adoramos outra entidade espiritual, nós estamos cometendo um pecado no nível espiritual. Que é mais grave até do que os pecados do nível da alma e do corpo, porque são pecados diretamente contra Deus. Às vezes quando você se ira, você peca contra a pessoa. Mas quando você idolatra, você peca contra Deus.
E é muito pior pecar contra Deus do que pecar contra o seu próximo, ainda que você não deva fazer nenhuma coisa nem outra. Mas isso é em graduações. Não se coloca nada diante de Deus. O primeiro de todos os mandamentos é não pôr ninguém e nada acima de Deus. Jesus deixa isso claro muitas vezes. A última sábado da semana passada, ministrei na consagração do pastor Carlos, pastor Alice, que nós temos que colocar o reino de Deus em primeiríssimo lugar. Que nada mais é do que a reedição do primeiro de todos os mandamentos. De uma maneira prática, Jesus fala a respeito do assunto, mas é o mesmo mandamento. E uma idolatria, ela pode acontecer sem que a pessoa entenda que ela esteja praticando idolatria. Por exemplo, idolatria é o espírito de Leviatã. Leviatã é uma entidade demoníaca que recebe adoração. E como é que Leviatã recebe adoração? Com um altar feito a Leviatã e a pessoa vai lá e se prostra, acende vela, leva sacrifício de galinha preta? Não. A adoração a Leviatã é feita através da soberba, do orgulho, da dura cerviz, aquele que não se curva, aquele que não se humilha, aquele que se acha. É culto, é adoração. Mamon, como é que uma pessoa adora Mamon? Onde é que está esse ídolo? Onde é que está esse demônio lá? Onde é que está o templo dele? Não, o templo dele está em todos os lugares. O templo dele está na televisão, está na internet, está no shopping center, está no banco, está no seu trabalho, está em todo lugar. E até dentro da igreja. O amor ao dinheiro. Idolatria. Oi? O que aconteceu aí? A criança falou amém? É da boca das crianças que sai a perfeita adoração, gente. Amém? Pombagiras. Tem gente que nem sabe aí, está lá. Culto ao corpo. Usa roupa, gente. Às vezes. Sim. Parece que o corpo é uma vitrine. É uma oferta, né? Porque o que você expõe? É aquilo que você quer, você está oferecendo, você está vendendo. E tem muita gente que está expondo o corpo, parece que o corpo é uma vitrine. E gente, santificação em tudo, porque ali está tudo, as três áreas, né, estão pecando, porque é um pecado no corpo, é um pecado contra o próximo, é um pecado de vaidade, e é um pecado de idolatria, está adorando pombagira, tem que se libertar. Santificação tem que ser integral. Por que tem que ser integral? Paulo está dizendo assim, para que nós sejamos conservados, íntegros e irrepreensíveis no tempo da volta de Jesus. Como é que ele tem que me achar? Íntegro e irrepreensível. Quando Jesus vier buscar a sua noiva, ele vem buscar uma noiva íntegra. O que é uma noiva íntegra? A palavra aqui grega é holokleros, que fala a respeito de ser completo, sem dano, sem culpa. É alguém livre do pecado, no corpo, na alma e no espírito. Completo como assim? Totalmente dele. Quanto de você pertence a Jesus? Qual área da sua vida Jesus não tem controle, não tem domínio? Quando ele fala assim, íntegro, é que toda a sua vida deve pertencer a ele, sem exceção. Seu trabalho tem que pertencer, suas finanças têm que pertencer, sua casa tem que pertencer, seus desejos, suas emoções, seus sonhos, tudo tem que pertencer a ele, ele tem que ser dono. E quem é dono manda, amém? Tem que estar entregue para ele. Sabe que quando Jesus ele vier buscar a sua noiva, ele vai nos investigar. Você será investigado. Aliás, você é investigado o tempo todo. Então Jesus vai te investigar. E sabe como é que ele vai te investigar? Para ver se toda a sua vida pertence a ele. Ou se existe ali algum compartimento oculto, escondido dentro de você, que você não entrega. Fala, eu entrego tudo, Jesus, mas isso aqui não. Eu já fiz isso, lá no passado já fiz. Uma vez, quando Jesus me chamou ao ministério, eu tinha 2 pecados na minha vida. Eu tinha 20 anos de idade. 19 para 20 anos. E aí, 19 anos. Quando Jesus me chama para o ministério, eu tinha 2 pecados. E aí Jesus ele fala assim, olha, eu quero você. Só que as suas mãos estão sujas. Estão contaminadas. Tem pecado em você. E eram 2.
Aí eu tentei negociar com Jesus. Falei, Jesus, um eu entrego. O outro o senhor está querendo demais, né? Deixa umzinho só. Gente, foi uma luta. Foi uma luta. Porque eu sei que existem coisas assim que nos prendem, coisas que nós nos apegamos e que são difíceis de serem entregues. Mas quando Jesus vier, Ele quer integralidade totalmente dele. Ele fala, não quer nenhuma área da sua vida que Ele não tenha controle. Ele tem que cuidar do seu guarda-roupa. Já voltei no assunto da roupa. Não sei por que isso. Não sei se está precisando falar para alguém, não tinha pensado em falar isso. Glória a Deus que aqui está todo mundo bem vestido. Mas Ele quer cuidar do teu guarda-roupa, tua conta bancária, a sua língua, o seu tempo, seu prato de comida, sua geladeira. Tudo tem que ser dele, completo. Sabe que Jesus ele vai te investigar? Já viu o cara assim, quando um cara que vai comprar um carro, o carro novo ele já sabe que o carro está íntegro, né? O carro já sai da fábrica, saiu íntegro. Mas você vai comprar um carro usado, você vai ver se esse carro está íntegro, não é? Vai verificar se o motor dele está bom, leva numa oficina, leva no mecânico. Para quê? Para ver a integralidade daquele carro. Se ele já foi batido, se já teve PT. Alguém que vai comprar uma casa, investiga a casa, vê como é que está essa casa, se está rachado, se está bem, se não está, se serve, se não serve. Agora, se nós fazemos isso, essa investigação, muito maior é a investigação e criterioso é Jesus em relação à nossa vida quando Ele vier nos investigar para nos receber de maneira completa. Mas não apenas íntegro. Aí dá uma apertadinha. Paulo, gente, se vocês acham que às vezes aqui a mensagem às vezes ela é um pouco puxada, um pouco pesada, se às vezes os pastores aqui são exigentes demais para o nível de padrão cristão que a gente está buscando, imagina ser pastoreado por Paulo. Você já pensou em ser pastoreado pelo apóstolo Paulo? O cara era casca, gente. Não era fácil não lidar com Paulo. Paulo não estava preocupado em agradar ninguém não. Ele falava o que tinha que ser dito, pronto. Né? E receba quem quer e seja abençoado quem quer. Paulo ele não era fácil. Ele não era pastor, né? Ele era apóstolo. E aí Paulo fala assim, ó, não basta ser íntegro. Tem que ser irrepreensível. Meu Deus, o que é esse negócio de ser irrepreensível? Como é que pode alguém ser irrepreensível, íntegro, santo, no corpo, na alma, no espírito, e ainda ser irrepreensível? Gente, sabe o que ele está dizendo assim? Olha, sem culpa, sem restrição, sem censura, livre de qualquer motivo de acusação. Fala, ninguém pode te acusar de nada. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, olha, não tem culpa, não tem responsabilidade de coisa errada, não existe nenhuma motivação má, nada censurável na vida da pessoa, absolutamente nada censurável, não tem repreensão. Que tal? Gente, ele não está falando isso para pastores, ele está falando isso para a igreja. Paulo, se entrasse nas igrejas de hoje, fosse ouvir as mensagens que são pregadas do púlpito, ele falando, onde é que tem uma igreja cristã, eu quero ir, essa aqui eu não sei de onde que é esse povo aí, né? Porque Paulo, ele não era fácil, só que ele não está falando pela sabedoria humana, mas instruído pelo Espírito Santo. Então essa é a palavra e a vontade de Deus para as nossas vidas. Era para aquele povo e era para nós. E a palavra grega, que amemptos, que é irrepreensível, ela a raiz dela é memptos, que é culpa, que é culpado. Então é sem culpa. A é a partícula negativa, que é sem culpa nenhuma. Quantos de nós podemos nos achar completamente sem culpa? Irrepreensíveis. Sabe que quando Pedro ele está falando também a respeito do tempo da volta de Jesus, Pedro ele fala a respeito do fogo que vai consumir, que vai derreter, que vai fazer um monte de coisa assim. Ele traz um panorama catastrófico de coisas que vão acontecer e vão acontecer. E vão acontecer. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, Pedro diz assim, por esta razão, está falando do tempo da volta de Jesus, as coisas que hão de acontecer.
Pois, amados, esperando estas coisas, falando as coisas que estão por vir, tem um tempo que vem aí, empenhai-vos. Olha, você tem se empenhado em tantas coisas, que Pedro está te dando uma instrução assim, se empenhem, sabe do quê? Por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E Pedro aqui, ele até cita Paulo, na sequência que ele cita Paulo. Fala, olha, Paulo fala coisas difíceis, muitas vezes difíceis de entender, mas foi Deus quem revelou para ele. Fala, a coisa vai vir por aí e está chegando. E como está chegando, como é que você precisa estar quando a coisa chegar? Como Daniel. Lembra do profeta Daniel? Daniel está lá na Babilônia. E aí Daniel é o cara assim que é o queridinho do rei. Tudo que Daniel faz prospera, é um cara abençoado. Deus abençoou Daniel, Deus colocou as mãos sobre Daniel e o abençoou grandemente. E aí Daniel tinha um monte de invejoso que não gostava dele. E aí os invejosos que queriam derrubar Daniel falaram, nós precisamos dar um jeito aqui. Vamos investigar esse cara, vamos observar ele, vamos cuidar ele, vamos ver. Ele precisa ter alguma falha, ele precisa ter algum erro. Mas depois de eles cuidarem, fiscalizarem, investigarem Daniel de todo lado, virar a vida de Daniel de cabo a rabo. Sabe qual a conclusão que todos os invejosos da corte babilônica chegaram? O cara é irrepreensível. Não tem nada que dê para falar dele. Nós vamos precisar arrumar outra estratégia. Porque ele não tem defeito para ser apontado. Você já pensou em ser como Daniel? Dá uma lidinha na história de Daniel, na vida de Daniel, porque é isso que a Bíblia está dizendo que a igreja precisa produzir. Um caráter como o de Daniel. Quando investigado, foi achado perfeito, nenhum mal foi encontrado nele, e é assim que Jesus quer olhar para a sua noiva, nos encontrar sem nenhum mal, irrepreensível. Ele vai olhar os seus pensamentos. Jesus não vai olhar só as suas atitudes. Ele vai olhar os seus pensamentos. Sabe que o irrepreensível é uma pessoa que no oculto e no claro é a mesma pessoa. Na frente das pessoas ou fora da presença das pessoas é o mesmo. Se está diante de alguém e fala a respeito daquela pessoa, ou está ausente aquela pessoa, quando falar vai falar do mesmo nível. Já pensou se todo mundo soubesse, as pessoas de quem você já fez comentário, à mesa, conversando com outras pessoas, no almoço, em família, enfim, se as pessoas soubessem as coisas que você já falou a respeito delas, será que elas iam censurar o que você diz? Ou se todo mundo pudesse ler os seus pensamentos, será que você seria censurado pelos seus pensamentos? Saiba que Jesus conhece as suas conversas, conhece os seus pensamentos e todas as suas atitudes. Aquelas que ninguém está sabendo, você viajou, foi lá para o outro lado do mundo. Não tem ninguém me vendo aqui não, Jesus está te vendo. E aquilo que você faz aqui, ou que você faz do outro lado do mundo, tem que ser irrepreensível. Ele sabe tudo, vai verificar tudo. E Ele vai dizer se nós somos ou não íntegros e irrepreensíveis. Gente, o padrão de Jesus é alto. O padrão de Jesus é alto. É muito alto o padrão de Jesus. Ele não quer nada pela metade. Jesus não quer nada, não tem meia boca com Jesus. Com Jesus é o seguinte, ou é ou não é. Marromeno, deixa para o mundão. Com Jesus tem que ser de verdade. Sabe por que tem que ser de verdade? Sabe por que não pode ser pela metade? Porque o preço que Ele pagou pelas nossas vidas não foi pela metade. Ele pagou o preço integral. O preço foi completo. Ele não deu metade do sangue dele, Ele não deu metade da vida dele, Ele deu a vida toda, Ele deu todo o sangue dele, Ele deu todo o corpo dele. Então Jesus, Ele não aceita, quando Ele faz um pagamento completo, você vai lá e compra alguma coisa. Você vai lá e compra um terno.
pagou o valor integral do terno, o terno vem pela metade, você aceita? Hã? Vai no dentista, né? Manda ele fazer a boca toda, ele faz só metade da boca, e a outra fica tudo... Você aceita? Pagou integral, e vai receber o trabalho pela metade? Uai, por que Jesus vai receber alguma coisa pela metade se ele pagou integral? E pelo que ele pagou? Pela minha e pela tua vida. Para que nós fôssemos santos, como ele é santo. Sede santo, como ele é santo. O padrão, a medida não é a do irmão, não é do pastor, a medida é de Cristo. E a medida dele é alta. A transformação tem que ser plena, completa, porque custou muito caro. Então, a minha vida tem que fazer valer a pena o sacrifício de Jesus, para que ele receba o fruto pelo seu penoso trabalho. Está valendo a pena? O sacrifício que Jesus fez pela sua vida, você está fazendo valer a pena para ele? Transformou, mudou? Mudou o seu corpo, mudou sua alma, mudou seu espírito, suas emoções, seus sentimentos, seus desejos, seus sonhos, seus projetos, tudo. Ou ainda cabe uma pornografia? Ou ainda cabe uma desonestidade? Um dinheirinho ilícito? Ou ainda cabe uma fofoquinha? Ainda cabe fazer intriga entre as pessoas? Ou ainda cabe uma cobiça, ainda cabe uma avareza, um amor ao dinheiro, aos prazeres do mundo? Porque se ele pagou o preço para que a gente fosse livre disso tudo, santificado em todas as coisas, é isso que ele vai requerer da gente, não tem como. A minha vida tem que valer o sacrifício que Jesus fez. E olha, sabe uma coisa? Não basta eu fazer algumas coisas que agradem a Deus, não basta. Deus é exigente. Tem muita gente que acha assim, se eu fizer isso, basta, é suficiente. Não existe isso. Uma ação aprovada não justifica uma ação que não seja aprovada. Eu posso fazer muitas coisas boas, mas uma coisa ruim que eu faça não é justificada pelas coisas boas. Então eu não posso fazer parte da vontade de Deus e negligenciar outra parte. Tem muita gente que acha assim, não, se eu fizer isso e Deus está me abençoando naquilo que eu estou fazendo, o resto eu posso negligenciar. Isso não é evangelho. Servir na igreja, você serve na igreja, é diácono, está no louvor, ministra. Olha, eu já fiz a minha parte, eu não preciso ser fiel nas minhas finanças com Deus. Já dei o meu canto, a minha voz, o meu instrumento, então não preciso cultuar a Deus já cultuei com a minha voz, não preciso dizimar e ofertar. Onde é que tem isso? Isso é ser íntegro? Isso é ser irrepreensível? Ou então a pessoa fala, não, eu já dei meu dízimo e minha oferta, já investi, ajudei o necessitado, contribuí para o Mateus 25, fiz um monte de coisa. Então as outras coisas já estão, assim, estou pagando, estou comprando Deus com dinheiro? Mas você acha que seu dízimo, sua oferta, suas contribuições compram Deus? E te isentam das responsabilidades? Te permitem negligenciar os outros mandamentos? Não é assim que funciona com ele. Quem fazia isso, que fazia uma parte bem e negligenciava a outra, eram os fariseus, e Jesus os repreendeu. Os caras eram ali dizimista fiel do cominho e do hortelã. Não basta, gente, Deus não se compra com dinheiro. Eu não posso ser bom em uma coisa e negligente em outras. Porque Deus enxerga muito bem a minha negligência. E sabe uma coisa? Você ser usado por Deus não quer dizer que você é aprovado por Deus. Porque existem muitas pessoas que já foram muito usadas por Deus durante tempo de pecado, de adultério. Pastores sendo usados para pregar e milhares de pessoas se convertendo, sendo curadas, operando milagres e estavam com uma vida dupla. Por que Deus usa? Por misericórdia. Misericórdia daqueles que precisam ser usados. O cara está disponível, Deus vai usar. Mas isso não quer dizer que Deus esteja aprovando. Então, fluiu a pessoa, Deus vem. Então Deus me aprovou? Não necessariamente, porque Deus faz muita coisa por misericórdia. Sabe que às vezes até a bênção, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós obedecemos a Deus, Deus nos abençoa.
Mas a bênção nem sempre está vinculada à obediência. Por exemplo, Ismael, filho de Abraão, com a escrava, era projeto de Deus? Era filho do propósito? E Deus não falou que ia abençoar Ismael? E Deus não abençoou Ismael? Uai, eu sou abençoado, Deus me abençoou. Uai, tudo bem, Ismael também foi abençoado e não estava no propósito. Porque Deus é bom, gente. Deus não é ruim igual a gente. Que a gente está pronto ali para amaldiçoar rápido, né? E Deus não, Deus ele tarda em incirar, ele tarda em amaldiçoar, Deus ele está disposto a abençoar o quanto possível. Deus é bom demais, mas o padrão dele é alto. Deus usa quem ele quiser, Deus usa pecadores, Deus usa até a mula. Jesus falou que se nós calarmos, as pedras vão falar. Quer dizer que as pedras são boas, melhores que a gente? Não. É porque Deus faz o que ele quer, com quem ele quer, através de quem ele quer. Então não se sinta aprovado quando vier existir em áreas negligenciadas na sua vida, porque a Bíblia manda guardar todos os mandamentos. Jesus ele encerra a mensagem dele aos discípulos, lá em Mateus capítulo 28. Os últimos versículos do Evangelho de Mateus, ele fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, o quê? A guardar, o quê? Todos os mandamentos que vos tenho ordenado. Sabe o que é fazer discípulo? E não é chegar lá e pregar a mensagem da salvação, 4 leis da salvação, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, você é um pecador, Jesus morreu por você, entrega a sua vida, você está salvo para todo sempre, amém. Seu nome está escrito a partir de agora, faça uma oração, e o seu nome está no livro da vida agora, porque estou orando por você, pela sua salvação, por uma declaração de boca, sem mudança, transformação de caráter e transformação de vida. Jesus nunca mandou dizer isso. Ele manda fazer discípulo ensinando a guardar todos os mandamentos. Quanto tempo leva para ensinar alguém a guardar todos os mandamentos? Eu ainda estou sendo discipulado. E ele fala assim, olha, os mandamentos que vos tenho ordenado. Ou seja, não é uma opção, é uma ordem. Não é um modelo, é uma ordem. Padrão alto. Sabe de uma coisa? Lá em Jeremias, capítulo 48, versículo 10, presta atenção nisso. Jeremias 48, 10 fala assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Tem gente que às vezes assim, está trabalhando para Deus, fala assim, olha, eu estou trabalhando para Deus, estou servindo, vou na igreja, vou no Mateus. Até domingo, uma vez por mês, eu entro na escala, limpo o chão da igreja. Fala, então Deus vai me abençoar porque eu estou servindo. Daí ele fala assim, olha, Deus vai me abençoar. E Deus está olhando assim, olha, está fazendo a minha obra relaxadamente. Daí Deus abençoa. A Bíblia está dizendo que amaldiçoa. Fala, quem quer servir a Deus, então sirva bem. Deus fala assim, não vem com um serviço porcaria para mim, porque o que eu fiz por você não foi uma porcaria. O que eu dei para você não foi uma porcaria. Então é você que quer me responder agora, você quer trabalhar para mim, porcamente, relaxadamente, eu não fiz isso por você. Eu não estou te dando ar para você respirar todo o tempo? Estou te provendo, estou te sustentando, te dei saúde, te dei vida, te dei família, Deus te dá tanta coisa. E o reino de Deus fica para segundo plano? Eu falo, não, mas é em primeiro lugar. Deus não aceita ser segundo, gente. Deus não aceita ser segundo. Ou é primeiro, ou é ou não é sim ou não, não tem jeito, não tem jeito. Bom, pesou, né, gente? Vamos apagar as luzes, dar boa noite e vamos embora. Mas espera aí, deixa eu te dar uma boa notícia antes de acabar esse negócio. Para você não ir embora desacorçoado, desanimado, abatido assim, para falar, olha, não dou conta. Seja sincero, quem acha aqui que não dá conta? Pode ser sincero. Glória a Deus pelos que dão conta. Gente, eu não dou conta. Os que dão conta, pegam o microfone e terminam a mensagem aqui. Verdade, velho. Deixa os bons, né? Os ruinzinhos sentem e aprendem agora. Vai. Eu não dou conta.
Então nós estamos tudo no mesmo barco. Mas sabe qual que é a boa notícia? Volta lá no texto. 1 Tessalonicenses 5:23. Como é que ele começa? O Deus de paz vos santifique. Não é você que dá conta, porque você não dá conta. Se você acha que você dá conta, você não vai dar conta. Só quem pode fazer isso por você é o próprio Deus. Não se desespere, nem tudo está perdido. Ainda tem chance para a gente, ainda é possível, porque o Deus de paz, Ele é real, Ele é vivo. E essa obra é uma obra dele em nossas vidas, não é na força do nosso braço, porque na força do braço, do grito, nós não alcançamos. Não adianta eu berrar com você, não adianta eu gritar com você, não adianta eu bater em você, e nem você fazer isso em mim também. Às vezes eu quero fazer na força lá em casa, eu quero impor as coisas para minha família, meio na marra, tem que ser. Quem já fez isso aqui? Deu certo? Não funciona, gente. Funciona, pastor? Funciona, pastor? Mandar, dar, berrar, gritar, impor. Funciona? Não funciona. Funciona, pastor? Não funciona. Não funciona com a gente. Nem eu tentando me impor, eu não consigo me impor, gente. Fiquei 7 semanas tentando, vou melhorar. Vou ser melhor marido, vou ser melhor pai. Para poder ser melhor ministro do Evangelho. Então preciso ser bom. Em casa eu preciso ser bom. Estou tentando, gente. Minha mulher está falando, está longe. Ela que sabe se está bom ou se não está. Para ela ainda falta. E olha que ela é misericordiosa. Olha que ela é misericordiosa. Na nossa força nós não conseguimos. E também não é na força da religião, gente. Não adianta. Tem muita gente que está tentando resolver na base da religiosidade. Coloca regrinhas. Isso pode, isso não pode. E coloca um monte de coisa. Gente, é verdade que existem coisas contaminadas e nós precisamos nos libertar da contaminação. Mas não é pela força da religião. Ou é algo real, verdadeiro dentro de você. Não é exterior, não é uma pressão externa, não é algo que vem de fora para dentro, é algo que tem que vir de dentro para fora. E Deus age de dentro para fora, porque Ele colocou o seu Espírito dentro da gente. E essa é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Deus colocou, esse é o ministério do Consolador, do Ensinador, do Paracletos, do nosso amigo Espírito Santo. Isso é um processo, não se desespere porque é um processo. Eu falei aqui que quando eu tinha 19 anos, Deus me chamou para o ministério. Gente, pensa o cara que deu trabalho para Deus. Lá não queria entregar pecado, gente, coisa básica, não queria entregar pecado, assim, não é para ser pastor, é para ser crente que você tem que entregar pecado. Para você ser crente, você tem que renunciar ao pecado, e eu não queria renunciar ao pecado. Pode um trem desse? E os trabalhos que eu dei depois para Deus? E os pecados que eu renunciei, depois voltei, catei tudo, saí pescando, joguei no mar de esquecimento, Deus esqueceu, mas eu fui lá, joguei minha varinha, saí catando tudo de novo. Depois de ter provado muitas coisas de Deus, de ser usado por Deus, eu não consegui me afastar de Deus, me desviar de Deus. Olha só que cabeção, gente. Que Deus misericordioso. Se eu fosse Deus, tinha me matado lá atrás, gente. Me matava quando era ainda adolescente, porque falava, isso aqui não vai prestar para nada. E depois de convertido, de Deus usar, abençoar, ainda se desviar, falando, não, agora tem que morrer mesmo esse desgraçado. Voltou, que nem o cão que voltou ao vômito, a porca lavada que voltou para o chiqueiro. Falava, vamos matar esse cara. E Deus foi bom, misericordioso, gente. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E Ele não desiste da gente, Ele não desiste, Ele acredita na obra dEle, Ele acredita na obra dEle. O Espírito Santo veio para isso, e Ele está trabalhando para aperfeiçoar as nossas vidas, porque o Espírito Santo não vai falhar na obra dEle. Ele não vai falhar, Ele veio para santificar, aperfeiçoar uma noiva, uma igreja para Jesus Cristo, e o Espírito Santo não vai falhar.
Não vai falhar, Ele vai cumprir. Ele é Deus e Ele pode. O diabo não vai impedir o Espírito Santo de fazer a obra dele. Paulo fala em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Ele fala: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Quando Jesus voltar, a obra tem que estar completa. E quem faz a obra, ele fala: eu estou plenamente certo que é Ele. Aquele que começou, Ele vai fazer, Ele vai completar a obra. Não sou eu que faço, é Ele que faz. Tenho participação nisso, é verdade. Mas a obra dele, eu sou só o barro. Agora o barro pode ser mole, pode ser duro. Mas o artífice, o oleiro, é o Espírito Santo. E a Bíblia fala, e Paulo fala: eu tenho convicção, eu tenho certeza, ele começou. E ele não para nada pelo caminho. Ele não faz serviço pela metade, não é meia boca não. Do mesmo jeito que Jesus fez um serviço completo, o Espírito Santo está fazendo um serviço completo. E no dia da volta de Jesus, fala no tempo da volta de Jesus, a obra tem que estar pronta. Isso não é uma profecia para o mundo, não é uma profecia para a igreja como instituição, isso é uma profecia para a igreja orgânica, para a noiva de Jesus Cristo. Para aqueles que fazem parte desse corpo espiritual invisível. Paulo ainda diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8. Diz assim: o qual também vos confirmará. Porque Ele veio, Ele nos separou, nos reservou, nos selou. E fala assim: há uma confirmação. E Ele vai nos confirmar até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. A obra do Espírito. Então o que é que nós temos que fazer? Eu tenho que cooperar com a obra dele na minha vida. Primeira coisa, eu tenho que querer. Porque se eu não quiser, ele é gentil. Me deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu posso escolher se eu obedeço ou não. Se eu faço ou se eu não faço. Ah, eu não quero compromisso. Não, até aqui já está bom. Bom, o que isso vai me custar? O que eu vou perder? O que eu preciso abrir mão? Às vezes você pode não querer abrir mão, pode não querer perder, pode não querer renunciar. Mas o que Ele espera é que a gente simplesmente deponha as nossas armas, baixe o escudo, baixe a espada, se prostre diante dele e se renda. Fala: Senhor, tome tudo. Tome tudo. Se isso for me custar coisas materiais, pode tomar. O pastor José Rodrigues, ele era um homem próspero, rico. Pastor José Rodrigues, um cardiologista, dono de hospital, de clínica de cardiologia, hospital, dono de fazendas, avião, dono de concessionária de automóveis. Então o cara estava bem, não estava? E aí Deus tinha um outro plano para ele. Falei: eu não quero José. E ele era crente e pastor, gente. Ele já era pastor. Pastor Batista, ele foi pastor Batista 30 anos. Sabe o que Deus fez com ele? Começou a tirar tudo dele. Porque Deus tinha um plano missionário. Abrir a missão cristã mundial. Levar ele lá para a Ásia, para a Índia, para o Nepal. Para tirar meninas que eram vendidas pelos seus próprios pais para prostituição infantil. Meninas de 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. Sendo vendidas para gigolôs. Para servirem homens. E tantas outras obras missionárias que Deus tinha para fazer, e Deus escolheu o pastor José, escolheu um cara que estava lá bem, profissionalmente bem, eticamente bem, crente, pastor.
Eu falo: José, tem outro negócio para você. E o pastor José fala assim, na hora que ele viu que Deus ia arrancar tudo mesmo, aí ele pegou e começou a distribuir tudo, ele abriu mão de tudo. Deus só deixou ele com a mulher e um Fiatzinho velho, um carrinho usado. O cara que era dono de concessionária, de fazenda, de hospital, ficou sem nada. Custou para ele muito. Qual é a recompensa para um homem desse? Tem 80 anos quase. Sabe o que ele faz na vida dele? Ora 4, 6 horas por dia. Investe em missões na África, na Ásia, povos não alcançados, Somália, Sudão, corre risco de vida. Com 79 anos de idade, ele entra na Somália. Ficou lá retido, porque se ele saísse do hospital onde ele estava, o governo falou: você vai morrer, você não pode sair daí de dentro. Não dá nem para sair da Somália e ir embora, voltar para o Brasil, retido. Quantas vezes risco de morte? Paulo fez isso, gente. Então, quando Deus quer, só tem uma coisa para você fazer: se render. Se prostra. Deus tem razão. Deus tem razão. Então não resista àquilo que Deus quer fazer, porque é Ele quem te santifica no corpo, na alma, no espírito. Ele quem te transforma completamente. A obra dele é maravilhosa, mas você só precisa largar de ser cabeção, coração duro, dura cerviz. Precisa perder a razão. Você não tem razão, você não tem razão, você não sabe, quem sabe é Deus. Você não tem, chega de querer controlar a sua vida. E pior, quer controlar a sua vida, quer controlar a vida dos outros, quer controlar a vida da sua família, quer controlar a vida dos irmãos, quer controlar a vida de todo lugar que você está, quer controlar a vida dos outros. Deus não manda você controlar nem a sua. Abre mão do controle, entrega o controle, dá a chave e a direção, deita e dorme. Deixa Deus dirigir. Tem que se render. Sabe o que a Bíblia diz? Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, se quebrante. Fala: Deus está aqui, ó, faz o que quer. Jesus não se rendeu? Jesus fala assim: olha, pode bater. Pode bater. Vai me levar preso? Me leva preso. Pode bater. Taca laço. Vai me deixar nu? Vai me expor nu para todos, diante de todo mundo? Pode arrancar minhas vestes. Vai me coroar com espinhos? Pode pôr. Vai me humilhar? Vão cuspir na minha cara? Vão me esbofetear? Pode fazer. Pode bater, pode cuspir. Ah, vocês vão me pregar numa cruz? Pode também. Vocês vão me atravessar com uma lança? Pode também. Se rendeu. Se rendeu. Se rendeu. Se Jesus se rendeu, quem somos nós para sermos duros e resistirmos àquilo que Deus tem para fazer? O que tem de valor na sua vida? O que vale tanto para você, que você não quer abrir mão, que você não quer entregar, não quer se render? Para que ficar na dureza? Querer ter controle da sua vida? Se o Espírito Santo, Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Ele sabe com quem você tem que casar. Ele sabe onde que você tem que gastar o seu dinheiro. Ele sabe onde que você tem que gastar o seu tempo. É Ele quem faz. Larga de ser dono do teu nariz, deixa Deus. Ele é melhor do que você e eu não dou conta, eu não dou conta. E Jesus está voltando, e sabe como é que Ele quer? Ele
quer me achar pronto do jeito dele. Só deixa assim: Senhor, Tu és o oleiro, eu sou o barro. Tu és o oleiro, Senhor, eu sou o barro. Então faz o que quer. Pode me pegar e pode me amassar. Pode me pegar e me jogar no chão, me quebrar. Que às vezes é isso que a gente precisa. Às vezes a gente precisa ser quebrado, a gente precisa ser moído. Enquanto nós não formos quebrados, enquanto nós não fomos moídos, enquanto nós não fomos humilhados, nós não nos tornamos humildes. É melhor você se humilhar do que você ser humilhado. E Deus quer que sejamos humildes. Jesus se humilhou. O que é que tem na sua vida? Louvor, vem para cá. O que é que tem na tua vida que você não pode entregar? O que é que Ele não pode amassar? O que é que Ele não pode quebrar? Para de resistir. Para de resistir. Para de achar ruim. Para de não gostar das coisas. Eu não vou me envolver na igreja, eu não vou fazer nada pelo reino, não, porque eu não concordo, porque eu não gosto. Não é para você gostar. É para Ele gostar. Então faça alguma coisa que Ele goste. Não busque aquilo que te agrade. Agrade Ele. E deixa Ele fazer. Não é do teu jeitinho. Não funciona. Eu não dou conta, gente. Eu não dou conta. Eu quero, mas não dou conta. Então é melhor entregar para quem sabe. É melhor deixar quem tem. O que você vai fazer diante disso? Nos dias da volta de Jesus, não basta ser crente, presta atenção. Eu já sou crente, glória a Deus, muito bom. Mas na volta de Jesus não basta ser crente, entenda uma coisa, não basta ser crente. Não basta ser crente na volta de Jesus. Porque o crente ele peca e se arrepende. E Jesus ele disse assim: olha, vigiai. Vigiai. Vigiar é muito mais do que se arrepender dos pecados e tentar vencer os pecados. Vigiar é não pecar, é tomar cuidado o tempo todo. Dá vontade de fazer alguma coisa errada, dá vontade de falar uma palavra que não deveria sair da sua boca, de brigar, de se irar, de xingar, de olhar algo que não deve ser visto. É para vigiar. No tempo da volta de Jesus, não tem querer, não tem gostinho, é vigiar. É vigiar. Vigiar mais do que se arrepender. Vigiar é tomar cuidado para não ser pego desprevenido, como as 5 virgens tolas foram pegas desprevenidas. Não estavam prontas. Eram crentes, mas não estavam prontas, porque não vigiaram. No tempo da volta de Jesus, Ele vem para buscar uma noiva que está vigiando. E quando a gente vigia para ser íntegra e irrepreensível. Jesus está nos vendo lá do céu, a mim e a você. Ele está investigando quem são as 10 virgens. Ele está verificando quem são as 5 sábias. E quem são as 5 tolas. As 5 sábias vão subir. As tolas vão ficar. 5 é porque é um número. Ali fala da metade, mas uma parte da igreja que sabe que Jesus está voltando. Porque as 10 sabiam que Ele estava chegando, estavam esperando pelo noivo. Uma parte não vigiou. Não foi encontrada irrepreensível. Íntegra e irrepreensível. Ele está olhando lá e assim Ele vai selecionar quem se santificou de corpo, alma e espírito. Quem está levando uma vida digna do meu sacrifício. Quem entendeu a mensagem. E é da mesma natureza do Senhor Jesus. Porque Ele é íntegro e irrepreensível. Ele é santo de corpo, de alma e de espírito. E Ele vem buscar uma noiva da sua própria natureza. E quem trabalha nela é o Espírito Santo, mas ela precisa deixar. Não somos nós que fazemos. Então, fique em paz.
Não quero colocar peso sobre você, porque o peso do Espírito Santo já tomou. Você só precisa se render. Quantos aqui não são íntegros e irrepreensíveis e hoje querem se render? Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, porque o Espírito Santo ele quer fazer a obra na tua vida. A Bíblia está dizendo que ele vai fazer. O Espírito Santo vai entregar uma noiva para Jesus. Ele vai entregar uma noiva perfeita para Jesus, sem falha, sem mácula. A noiva que está em Apocalipse 19, ela está sem mancha, pura, resplandecente e pura. Não tem nhenhenhé. Está servindo, apaixonada, colocou o reino em primeiro lugar, se preparou para o noivo, mais do que tudo. Não se prepara para coisas do mundo, não está atrás de carro, de casa, de dinheiro, não quer o noivo, não quer essas coisas, tudo isso tem lá. Quem não está ainda íntegro e irrepreensível e quer dizer assim: Espírito Santo, eis-me aqui. Fala: Espírito Santo, eu não dou conta, mas eu quero me render ao Senhor. Eu quero deixar o Senhor fazer a obra. Quem quer fazer isso? Fique em pé no seu lugar, todos fiquem em pé. Se você quer fazer isso, sai do seu lugar, vem até aqui. Eu quero isso. Eu preciso disso. Quantos precisam disso? Eu tenho buscado, eu tenho tentado. Põe essas cadeiras para trás, empilha elas.